Ora, vamos seguir falando do seu bolso, falando de economia, de que a inflação deu uma tréguazinha aí, uma deflação em julho, mas tá caro botar comida na mesa. Quem tá com a gente hoje para falar do que esses números representam e também para a gente tentar falar do que vem pela frente é a Nathalie Victal. Ela é economista-chefe da Sul América Investimentos, mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro. Nathalie, boa tarde, bem-vinda, que bom ter você aqui no Entre Nós. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Ótimo, vamos seguir, Nathalie. Olha, bom, eu queria começar dizendo, a gente veio de uma escalada muito acelerada da inflação, pesado para todo mundo, especialmente para as famílias mais pobres. A gente sempre fala, eu, Fábio França, sempre que a gente fala de inflação, a gente fala que quando a gente vê o índice oficial, a gente não consegue demonstrar com aqueles números a dor de quem está ganhando pouco, às vezes desempregado, na informalidade, para botar comida na mesa, porque está caro demais. Então, o que essa deflação representa? E é essencialmente um reflexo de redução de combustível, dos impostos de gasolina, etanol e diesel. Exatamente, e da energia elétrica. Né? A redução que nós vimos aí do ICMS explica toda essa redução que houve na inflação de julho, que é uma boa, enfim, é uma boa notícia, né? Acho que é melhor que diminua. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha a inflação fora esses itens, a gente ainda vê um panorama preocupante. Né? Então, temos uma boa notícia por um lado, resultado dessa redução de impostos, tal, mas sempre temos que tomar um pouco de cuidado quanto à redução de impostos na nossa situação fiscal. Por outro lado, temos essa inflação de alimentos, que é especialmente cruel com as famílias mais necessitadas. Eu queria saber, Nathalie, se essa deflação ela está maquiada além da conta e se isso pode ser perigoso em médio e longo prazos. Maquiado forte, né? Eu acho que a gente tem de fato, uma redução dos preços dos combustíveis, resultado da diminuição do ICMS e de energia elétrica também. E essa redução do ICMS coloca os estados numa situação um pouco frágil. Né? Então, a gente pode ter uma situação na qual os estados decidam, num segundo momento, ou melhor, se vejam numa situação que precisem voltar um pouco essas alíquotas de impostos, mas não necessariamente nesses produtos, tal. Então tem todo um debate quanto a isso. Então sim, houve uma deflação em julho. Né? Acho que isso de fato, eu colocaria maquiada. Só que o qualitativo da inflação é muito perigoso ainda, principalmente a parte de alimentos, como a gente comentou antes, e também tem toda a parte de serviços, etc., que também estão bem pressionadas. Agora, Nathalie, para frente, jogando desse mês de agosto para frente, há uma expectativa, inclusive, do mercado, das pessoas que analisam aí, você acompanha isso direto, que ainda tenhamos mais um mês de deflação, que tem, assim, o residual, digamos, dessa redução dos combustíveis para ter um reflexo, uma consequência. Mas, por outro lado, todo mundo está se perguntando quando é que a inflação da comida, a inflação dos alimentos, vai frear? Vai ter deflação de alimentos em algum momento? Ou não há, no prazo aí de próximos meses, o restante desse semestre, de ter redução em alimento? Infelizmente, a inflação de alimentos, a gente continua vendo a sucessão de pressões diferentes. Né? Cada mês temos um vilão, esse mês é o leite longa-vida e todo o grupo de laticínios, que, enfim, é bem complexo. Né? Então, a gente tem uma perspectiva de arrefecimento de alguns itens. Nesse mês, por exemplo, nós já vimos a deflação de legumes, alguns itens in natura, né, como a gente costuma chamar, mas, por outro lado, a gente está vendo uma série de outros itens de alimentação bem pressionados. Né? Então, a perspectiva é de um ano com uma inflação no domicílio, né, que são os alimentos, bem elevado, infelizmente. Isso é entre safra do leite. As pessoas ficam perguntando, mas por que está tão caro, gente? Como que leite sobe 25% num mês só? Já tinha subido 10% no mês anterior. Por que está tão caro? É custo de produção? É entre safra? Tem reflexo do mercado internacional em função da guerra? O que está explicando essa pressão ainda justamente no preço da comida? Então, acho que cada item tem seu vilão. Né? No caso do leite, a gente tem uma questão relacionada ao preço do milho, né, que, enfim, estava pressionado. Também tem a entre-safra, que, enfim, juntou uma tempestade perfeita que resultou nessa pressão do leite. A gente está monitorando bastante aqui, o mercado inteiro está monitorando o preço do atacado do leite, infelizmente, ainda está num patamar muito elevado, não cedeu ainda. Então, a perspectiva é que no próximo mês de agosto ainda continue
com uma inflação elevada nesse grupo, tá? Para outros itens, a gente já começa a ver alguns sinais um pouco melhores, né? Como eu coloquei a parte de legumes, batata, tomate, a gente já está vendo uma redução de preços nesses itens, né? Aí tem uma perspectiva um pouco melhor para proteínas, porém a gente quando vê o preço em nível de carnes ainda está muito elevado, e aí não é que a gente vai ver carnes operando, transacionada no supermercado com um preço muito mais baixo, como a gente lembrava de 2 anos atrás, né? Um preço menos pressionado do que está acontecendo hoje em dia, né? Então, infelizmente, ainda a perspectiva para alimentos é ruim. Para o ano que vem, a perspectiva já começa a ficar melhor, porque a gente tem uma projeção que a safra deve ser boa, né? Mas ainda a gente depende da concretização dessa safra, né? Então, infelizmente, a gente ainda está falando de um panorama bem preocupante para a alimentação. Nathalie, a gente ainda tem a inflação mesmo com a deflação de julho, né, na casa ou com 2 dígitos, né, nos últimos 12 meses. Mas seguindo essa tendência agora, talvez não de deflação nos próximos meses, mas de uma desaceleração, de uma estabilização, a gente talvez chegue entre 7% e 8% da inflação anual? Sim, a gente está projetando que nós devemos ficar esse ano abaixo dos 7%. O que, enfim, o grupo de combustíveis e energia elétrica, né, que também apresenta uma redução, explica grande parte dessa diminuição da projeção de inflação, que chegou a rodar no patamar de 9% para 2022, chegando agora inferior a 7%. A gente está projetando hoje aqui na Sul América 6,8%. Né? Então, sim, a gente tem essa perspectiva. O número de agosto ainda deve ser de uma nova queda, né? A gente está projetando que vai ser uma deflação de 0,30%, né? E aí, enfim, setembro, outubro, novembro, quando essas reduções elas deixam de vigorar, a gente já começa a ter números positivos, mas quando o 12 meses vai apresentar uma queda, porque a inflação do ano passado foi muito alta, né, nesse período do ano. De qualquer forma, 7%, vocês estão projetando 6,8%, o Boletim Focus, que pega a média aí do mercado, está falando em 7,11%, ainda é uma inflação alta. E para a gente concluir, então, Nathalie, essa deflação desse mês, essa previsão de deflação também em agosto, mês de julho e também agora em agosto. Isso é o sinal de que deve ser encerrada a sequência de alta de juros, porque o juro alto é o remédio amargo para tentar frear a inflação. Se a gente tiver, de fato, 2 meses consecutivos de deflação, é o sinal de que é hora de parar de subir juros? Na verdade, o Banco Central ele não olha tanto esses preços que são resultado de coisas exógenas ao sistema, né? Essa redução que a gente está observando dos preços dos combustíveis é resultado de uma decisão governamental, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, de diminuir imposto, né? O Banco Central não tem poder sobre isso. O Banco Central sinalizou hoje de manhã, na ata que foi divulgada, que pretende parar no patamar de 13,75. Aqui na Sul América, a gente acredita que o panorama inflacionário ainda é muito preocupante no qualitativo, tá? Que é o que o Banco Central olha. Então, a gente ainda projeta que a Selic deve chegar a 14%, né? Mais 25 pontos base em relação ao patamar que ela opera hoje. Mas, de qualquer forma, eu acho que 0,25 para cá, 0,25 para lá não faz tanta diferença assim. O que a gente está falando é que a gente está muito próximo do final do ciclo de alta de juros e agora o que a gente tem que esperar que a política monetária faça seu papel, retroceda. Infelizmente, deve demorar um pouco. É isso. E quando a gente fala desse número aí dos juros, da taxa básica de juros de 13,75, que a Nathalie acabou de dizer que pode chegar até a 14, não é conversa para investidor, não. Também, né? Tem muita gente de olho nisso para decidir investimento, mas é conversa de todos nós, do rotativo do cartão de crédito que fica mais caro, do cheque especial, do empréstimo que você faz, do bem financiado que você, porventura, planeja comprar, tudo isso fica mais caro. Então, juro alto tem esse impacto na vida do cidadão comum de todos nós também. Nathalie, resumindo, comida dando uma trégua só para o ano que vem, provavelmente. Tomara que você volte outras vezes com a gente para a gente analisar os números e, se possível, que a gente dê em breve a notícia de alimentos mais baratos. Obrigada demais, viu? Nada que isso. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Boa tarde.